Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Mesmo assentados, mas nós vamos ler a palavra de Deus de maneira reverente, vamos ler de maneira alternada o texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 7 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos mais uma vez, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos guiar, Senhor, no entendimento dela. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra também o nosso coração, Senhor, para que aquilo que o Senhor deseja falar-nos nesta noite, Senhor, não seja apenas as palavras que serão ditas aqui, mas aquilo, Senhor, que o teu Santo Espírito quer ministrar em nós. Assim nós suplicamos a tua graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos anteriormente, então, que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele começa, então, a introduzir aquilo que nós chamamos da doutrina prática daquilo que ele já havia ensinado até o final do capítulo número 3. Então, ele passa exatamente a explicar, ou a aplicar as verdades de Deus à vida dos crentes. Como é que eles podem, a partir, então, daquilo que eles aprenderam, viver, na sua vida diária. E não é à toa, que o apóstolo Paulo, ele começa exatamente falando sobre a unidade da igreja. Na semana passada, então, nós falamos que uma das implicações, então, desses ensinos tem a ver exatamente com isso, com a unidade. Então, nós vimos na semana passada que a unidade da igreja é mantida pela nossa conduta, nós falamos sobre isso, de que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação, ou da vocação pela qual nós fomos chamados. Nós vimos também que a unidade da igreja, ela é mantida pelo nosso esforço, quando o apóstolo Paulo, então, diz que nós devemos nos esforçar diligentemente pela unidade da igreja. E nós vimos também na semana passada que a igreja, então, ou a unidade da igreja, melhor dizendo, ela é mantida pela Trindade. Nós vimos então que há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Todos nós então estamos debaixo dessa mesma circunstância. Então, notem que a partir do verso de número 7, Paulo, então, sai da unidade e ele começa, então, a falar sobre a diversidade. Preste atenção que no verso de número 6 ele usa todos, ou seja, Deus está sobre todos, age por meio de todos, e ele passa, então, a dizer cada um de vós, no verso de número 7. Então, isso é extremamente significativo para nós, e por que não dizer belo? A maneira, então, que o apóstolo Paulo coloca sobre a unidade da igreja e como ela passa, então, pela sua diversidade. Mostra exatamente essa multiforme graça de Deus, da sabedoria de Deus. O ensino geral aqui dessa passagem, meus irmãos, tem a ver exatamente com isso, com o fato de que Cristo, ele distribui esses dons à igreja, a fim de que os crentes, então, possam ser edificados e eles possam crescer na graça do Senhor. Então, diante disso, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos nessa noite 4 ensinos a respeito dessa passagem. O primeiro deles, então, é que os dons, eles são dados pela graça. Veja aí o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Graça é favor imerecido. É a bondade de Deus em direção aos homens pecadores.
É a manifestação da misericórdia de Deus. É desse modo, então, que o apóstolo Paulo começa afirmando sobre os dons que Deus dá à igreja, aos crentes. Ele fala, então, que isso é uma dádiva. É uma graça, então, que ele manifesta. Então, nós podemos afirmar, irmãos, com toda certeza, que dons são dádivas de Deus. Eles não dizem respeito às nossas capacidades inerentes, às nossas capacidades interiores. Não tem nada a ver com algum tipo de método ou algum tipo de curso que você possa fazer para aprender a respeito de algum dom espiritual. Eles não são também nenhum tipo de recompensa que nós podemos receber por causa da nossa conduta, por aquilo que nós somos. Notem então, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que essa graça foi concedida. Literalmente, ela foi doada. Ela não tem a ver, com o nosso desempenho espiritual. Ela não tem a ver com algum tipo de ação ativa da nossa parte, buscando então esses dons, desejando então que Deus faça algo em nosso favor. Nós recebemos estes dons de Deus de maneira gratuita, de maneira misericordiosa, de maneira imerecida, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então preste atenção nessa expressão que aparece aí, a cada um de nós, Deus faz isso. Segundo Paulo, então, essa dádiva, ele vai dizer, ela se dá, então, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja aí a continuação do verso 7. Literalmente, a gente pode dizer que é de acordo, ou conforme a medida do dom de Cristo. A Bíblia, na tradução NVI, ela traduz conforme a medida repartida por Cristo. Logo, irmãos, dom é uma dádiva. Ele é um presente que o próprio Senhor Jesus Cristo dá a cada um de nós, conforme a sua medida, segundo a proporção que Ele mesmo deseja. Diante disso, então, meus irmãos, daquilo que nós ouvimos até aqui, nós podemos aqui inicialmente chegar a algumas conclusões. Primeiramente, então, eu já falei sobre isso, esses dons, eles são dados pela graça de Deus. Trata-se, então, de um favor imerecido. Eu e você não merecemos esses dons, mas Jesus os dá por causa da sua igreja. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Veja também que nós podemos mencionar que esses dons, eles são dados, então, de maneira diferente a cada um de nós. É o que Paulo está dizendo. Essa medida é conforme a medida, a proporção do Senhor Jesus Cristo, e Ele dá a cada um de nós conforme Ele deseja. Isso quer dizer, irmãos, que nem todos vão ter os mesmos dons. Isso quer dizer que não adianta simplesmente nós termos boa vontade para fazer algo na igreja, se de fato Jesus não nos chamou para isso. Se Jesus não quer que nós trabalhemos nesse ministério ou nessa parte da igreja. Então, às vezes, você vê muitas pessoas até muito bem intencionadas trabalhando em algum ministério da igreja, mas muitas vezes se sentem frustradas porque esse ministério não está sendo bem desenvolvido ou bem executado. E muitas vezes o que falta é exatamente a compreensão de que ela não recebeu o dom para isso. Isso não é demérito, isso não torna a pessoa irrelevante ao corpo de Cristo, isso diz respeito exatamente àquilo que o apóstolo Paulo menciona aqui no verso 7, de que este dom é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos mencionar, como eu acabei de dizer, que esses dons então são dados por Cristo, da maneira e na medida que Ele mesmo determina. É o Senhor Jesus Cristo, então, que distribui esses dons. Então, esse é o primeiro ensino. Os dons, então, são doações da graça, da misericórdia de Deus. Nós podemos, então, em segundo lugar, dizer que Cristo é o doador destes dons. Veja aí os versos 7 a 11, novamente, nós vamos encontrar. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O início do verso 11 diz: e ele mesmo concedeu. E ele vai dizer então a respeito desses dons espirituais. Mas percebam, irmãos, Paulo não está simplesmente afirmando que Cristo é o doador dos dons, mas Paulo vai dizer por quê. Como que ele pode então doar esses dons? De quem então ele recebeu essa autoridade? Ou como ele possui, então, esse poder e essa autoridade para distribuir, então, esses dons conforme ele deseja. Uma vez, então, que ele recebeu isso do próprio Deus. Note, então, no verso de número 8, que você vai perceber exatamente o que o apóstolo Paulo fala sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que texto que o apóstolo Paulo está citando aqui? Ele está citando exatamente o Salmo 68, o verso de número 18, especificamente. Eu queria que você abrisse esse texto lá para mim, por gentileza. Salmo 68, o verso de número 18. O verso 18... você vai encontrar aí do Salmo 68 dizendo o seguinte: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O contexto aqui do Salmo 68 é um salmo muito interessante nesse contexto, porque se você prestar atenção nesse salmo, e vale a pena depois você ler na sua casa, você vai perceber então que esse Salmo 68, ele descreve então o triunfo de Deus levando o seu povo para fora do êxodo. Você vai perceber então os versos 7 e 8, exatamente essa menção de que por causa disso o Monte Sinai tremeu. Mais adiante um pouquinho, nos versos 11 e 14, você vai ver então que por causa disso os reis foram espalhados. Exatamente dizendo desse triunfo de Deus. Depois então você vai perceber no decorrer dos Salmos que Deus escolheu então o Monte Sião como o monte da sua habitação, está no verso 16. E aí então, quando ele subiu até este monte, do qual ele havia escolhido então para ser a sua habitação, ele sobe então nesse cortejo de vitória. E ele leva então consigo exatamente esses despojos. O que eram os despojos? É aquilo exatamente que um rei tinha quando ele vencia o seu inimigo. Ele tomava homens, tomava bens, tomava tudo então dos seus inimigos e cortejava, ele andava então para revelar a sua vitória. Agora então aqui o apóstolo Paulo aplica o Salmo 68 na ascensão, na vitória do Senhor Jesus Cristo. Ele então faz essa analogia, dizendo que na vitória do Senhor Jesus Cristo, ele levou cativo o cativeiro e agora então ele pode distribuir esses dons. Ele recebeu poder, ele recebeu autoridade, e agora então ele pode distribuir isso àqueles então que ele deseja. Note então o verso 18 do Salmo 68, que ele vai dizer, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Mas o capítulo 4, verso 7 vai dizer, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Apesar então dessa mudança que a gente encontra aqui, a ideia que o apóstolo Paulo traz é exatamente essa. Que Cristo então subiu como vencedor. Ele está agora à destra direita de Deus. Destra direita é pleonasmo, né? Ele está à destra de Deus, né? Ele está à direita de Deus. Ele derrotou os principados e potestades. E agora então ele pode fazer exatamente isso. Nós vamos perceber daqui a pouco, irmãos, que o governo de Jesus, então, sobre a sua igreja, não é apenas um governo espiritual, mas é também um governo ministerial. Do fato, então, de que Jesus governa a sua igreja por si mesmo, mas ele também dá líderes à igreja dos quais possam governar esta igreja.
O triunfo de Cristo, então, é mencionado pelo próprio apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, o verso 15, quando ele diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, notem que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele menciona o fato de que Cristo pode dar esses dons, ele diz qual é o motivo, qual é a razão, qual é o porquê Cristo pode fazer isso. Ele pode fazer exatamente isso porque ele é o vencedor. Ele está assentado, então, à direita de Deus Pai. Conforme explica um estudioso das Escrituras, ele vai dizer o seguinte: no Antigo Testamento, o Senhor, como um rei vitorioso e conquistador, recebeu homens como dádivas. Aqui no Novo Testamento, o Senhor, como um rei bondoso, misericordioso e cheio de amor, concedeu dádivas aos homens, e essas dádivas são os dons espirituais, as capacitações sobrenaturais que só o Senhor poderia conceder a todos e a cada um de nós. O que temos aqui, meus irmãos, é uma verdade que não deve ser desconsiderada. Cristo recebeu, então, esses despojos. Ele recebeu, então, toda a autoridade nos céus e na terra. E agora, então, ele concede isto por meio dos dons à igreja, aos líderes, aqueles, então, que são os seus filhos. Percebam aí a semelhança dos versos 9 e 10, que nós lemos aí em Efésios capítulo 4, quando ele diz: ora, que quer dizer subiu, senão também quem havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Note como esse texto é semelhante a Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo desceu às regiões inferiores da terra, significando então que Cristo desceu ao lugar dos mortos. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas agora ele foi assunto ao céu vitorioso. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Assim, irmãos, o ponto principal de todas essas afirmações é que Cristo está sendo reconhecido como Senhor de tudo e de todos. O que Paulo está dizendo é que Cristo tem todo o direito de conceder dons espirituais à sua igreja, para que cada um e para que todos possam desenvolver suas tarefas visando o bem da igreja, a glória do Pai e a manifestação do reino de Deus entre aqueles que ainda não são submissos ao Senhor Jesus Cristo. Conforme diz um autor, ele vai dizer algo muito interessante e confortante para nós. Ele vai dizer: o conforto real e a lição gloriosa para cada um deve ser sempre isso: eu recebi meu dom, seja ele grande ou pequeno, do próprio Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós podemos então mencionar que os dons são diversos. Veja aí o verso de número 11, quando ele vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existem pelo menos aí, eu não desconheço se tem mais alguma outra passagem, mas tem pelo menos 4 passagens que falam sobre os dons espirituais no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar a partir do verso 8. 1 Coríntios capítulo 14, também a partir do verso 2, você vai encontrar uma lista de dons espirituais. Romanos capítulo 12, a partir do verso 6, você também encontra. E aqui também em Efésios capítulo 4, você encontra uma lista de dons espirituais.
Antes de a gente mencionar esses dons que o apóstolo Paulo descreve aqui em Efésios capítulo 4, algumas informações ou algumas explicações, elas são importantes. Primeiramente, irmãos, quando o apóstolo Paulo, então, faz essas listas que eu mencionei aqui, não quer dizer que o apóstolo Paulo está restringindo os dons espirituais apenas àquelas. Pode ser que, de repente, tenha algum dom espiritual que a gente não enxerga ali claramente nessas listas que eu acabei de mencionar, né? Paulo não tem essa intenção de trazer para nós uma lista fechada, né? De que, de repente, a gente fala, ó, se não está aí, não vale. A intenção não é essa. A intenção também é que a gente perceba que existem dons que nós, às vezes, consideramos como dons assim meio que irrelevantes. A gente se pergunta, por exemplo, para que alguém tem o dom de misericórdia? Mas é um dom. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 8. Então veja que o apóstolo Paulo tem essa intenção de mostrar que todos esses dons são importantes. Notem também, meus irmãos, que a preocupação do apóstolo Paulo não é diretamente com o crescimento da igreja. Ele não fala dos dons na intenção de mostrar que os dons vão levar a igreja automaticamente ao crescimento. Mas ele diz que os dons são para amadurecimento, para edificação, para fortalecimento, para que os crentes então sejam edificados, sejam literalmente construídos, para que a igreja então se torne madura e fortalecida. Em terceiro lugar, a gente precisa mencionar que para que a igreja, então, seja madura e fortalecida, veja que ela não deve visar apenas nos apóstolos, nos profetas, nos evangelistas e nos pastores e mestres, conforme a gente encontra no verso 11, mas ela também precisa observar o verso de número 12, quando diz a respeito do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, preste atenção que o ministério da igreja, ele não visa apenas o amadurecimento de alguns membros, mas o amadurecimento de todos. Isso quer dizer, irmãos, que o ministério no Novo Testamento, ele não é feito por poucas pessoas que vivem muitas vezes sobrecarregadas, enquanto outras partes da igreja ficam simplesmente assistindo de maneira passiva, vendo o bonde passar. O ministério do Novo Testamento, ele diz a respeito então desse aperfeiçoamento dos santos, dos crentes. Preste atenção então no ensino do apóstolo Paulo. Veja então que ele menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Paulo então diz que eles são designados como dons de Cristo para a igreja. E esses homens, então, devem ser objetos de amor de toda a igreja. Preste atenção, irmãos. Se esses homens aqui, então, são de fato fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eles são rejeitados pela igreja, isso quer dizer que a igreja não está apenas rejeitando esses homens, mas está rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. E finalmente, nós vamos observar que os dons, eles servem apenas no interesse do corpo de Cristo, apenas para edificação da igreja. Não é simplesmente para as pessoas baterem nas suas costas e dizer, que dom maravilhoso que você tem, olha, continue assim. Mas é para edificação dos crentes, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento deles. Diante disso, então, veja a lista que o apóstolo Paulo menciona sobre esses 5 dons que aparecem aí. Primeiramente aparece o dom do apóstolo, né? A palavra que é empregada aqui é exatamente essa, né? Apóstolos ou apóstolos, né? E ela tem basicamente 3 significados aqui no Novo Testamento. Eu não quero me delongar muito com isso. Primeiramente, ela pode ser usada simplesmente para designar um delegado, um mensageiro, alguém que é enviado para algum lugar de acordo com as ordens que lhe são dadas. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus lá em João capítulo 13, o verso 16, quando ele diz assim, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, a palavra que está sendo usada aí é apóstolos,
maior do que aquele que o enviou. Nesse mesmo sentido, todo cristão, ele é um enviado ao mundo, conforme a gente encontra, por exemplo, lá em João 17, 18. Assim como tu me enviaste, a palavra aí é apóstolo, né, ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Então, de certa maneira, todos nós somos apóstolos, ou seja, enviados por Deus, somos mensageiros de Deus para o mundo. Também, num sentido mais amplo, apóstolo pode ser aplicado a alguns mestres que a gente encontra no Novo Testamento. Por exemplo, Barnabé, você vai encontrar Timóteo, Silvano, todos eles foram enviados como mensageiros, como missionários para pregar o evangelho em outra cidade, para serem enviados a alguma igreja. Você vai encontrar também a palavra apóstolo descrevendo exatamente os 12 apóstolos. Então veja que a palavra de Deus então traz também esse significado. E é exatamente este o significado que o apóstolo Paulo traz para nós. Ele está falando desses apóstolos, os discípulos, os 12, aqueles que foram escolhidos por Cristo, juntamente com o apóstolo Paulo. É sobre esses apóstolos, então, que está sendo mencionado aqui. E a pergunta, então, que nós devemos nos fazer é: como é, então, que nós podemos reconhecer este apostolado? Então, para ser apóstolo, primeiramente você tinha que ser sido direta ou pessoalmente chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa era a primeira condição. Você tinha que ser uma testemunha ocular de Jesus, especialmente da sua ressurreição, para ser um apóstolo. E você tinha que ter sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para pregar a palavra de Deus sobre a sua autoridade. Então, nesse sentido, irmãos, que o apóstolo Paulo traz aqui para nós não podemos ter nenhuma dúvida de que não existem apóstolos nos dias atuais. Esses apóstolos, eles passaram. Os 12, então, edificaram o fundamento da igreja. Mas não existe, de fato, alguém que possa se nomear como apóstolo das mesmas condições que os 12. Você vai ver também que o apóstolo Paulo fala aí sobre os profetas. E aqui também é necessário nós fazermos algumas distinções a respeito do que o apóstolo Paulo está falando aqui. O profeta, então, era uma pessoa que esteve no conselho do Senhor, que ouvia e até mesmo via a sua palavra, e que, como consequência, ele falava aquilo que vinha da boca do Senhor, como sendo a sua própria palavra dita como verdade. O profeta, então, era uma porta-voz de Deus. Você vê nos profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, muitos deles usavam aquela expressão, né? Assim diz o Senhor, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que vos digo. Tudo isso, então, anunciava algo que vinha da parte de Deus. Então, nesse sentido, nós também podemos mencionar que ninguém pode ter este título de profeta. O último profeta, então, foi o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1 vai dizer exatamente isso, de que Deus anteriormente ou outrora falou de diversas maneiras aos pais, mas agora então ele nos falou pelo seu Filho. O Senhor Jesus Cristo então encerrou este dom da profecia. É por isso que nós temos um livro, é por isso que Deus nos deixou a sua palavra, para que dela então nós possamos tirar tudo aquilo que nós necessitamos. Você vai perceber, e nós já falamos sobre isso, que o apóstolo Paulo então menciona que apóstolos e profetas se tornaram o fundamento da igreja. Por isso eles não têm sucessores. Uma vez então que o fundamento da igreja foi posto, nada pode ser mudado, nada pode ser acrescentado. Além disso, meus irmãos, você vai perceber aí que o apóstolo Paulo fala sobre os evangelistas. Filipe, por exemplo, é chamado de evangelista lá em Atos 21:8. Timóteo é instigado a fazer o trabalho de evangelista lá na sua carta. Em certo sentido, todos nós também somos evangelistas, todos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, mas o evangelista é aquele que, digamos, oficialmente prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E por fim, o apóstolo Paulo também fala dos pastores e mestres. Daí então esses 5 dons, né? Porque eu estou fazendo exatamente uma distinção entre aqueles que são pastores e aqueles que são mestres. Embora exista, de certa maneira, uma relação entre o pastoreio e a própria questão de ser mestre, eu entendo que são coisas distintas. Embora o pastor precisa ser um mestre, porque ele precisa ensinar a palavra de Deus, nem todo mestre, ele de fato é um pastor. Por isso, então, nós podemos encontrar pessoas que possam ter apenas um desses dons, né? Possa ser, de fato, apenas um mestre, não sendo, então, necessariamente um pastor. Então, vejam que desses ofícios que o apóstolo Paulo menciona, nós encontramos exatamente esses 2 que permanecem, pastores e mestres, que são dados à igreja, então, para que possam continuar atuando e edificando o povo de Deus. Isso nos conduz, então, meus irmãos, à última verdade, ao último ensino que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Uma vez, então, que os dons, eles foram dados por Cristo, segundo a sua medida, qual é a finalidade? Qual é o objetivo, então, desses dons? Paulo, então, vai dizer que esses dons, eles visam exatamente a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. O verso 12, então, é claro para nós, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em resumo, nós podemos afirmar que os dons, os que cessaram e aqueles que ainda estão vigentes, eles serviram e eles servem para que os crentes exerçam de modo adequado o serviço. E a palavra aí é diaconia, a fim de que a igreja então seja edificada, seja literalmente construída. Desse modo, John Stott ele vai dizer o seguinte, aqui nós temos a evidência indiscutível de como o Novo Testamento vê o ministério, não como uma prerrogativa de uma elite clerical, mas sim como a vocação privilegiada de todo o povo de Deus. Sendo assim, meus irmãos, nós erramos muito quando nós achamos que o trabalho eclesiástico é apenas daqueles que são chamados e remunerados para fazer isso. É trágico nós pagarmos um especialista para que ele, muitas vezes sozinho, faça o trabalho da diaconia, que conforme nós vemos aqui, faz parte, ou ele pertence a todo o povo de Deus, a todo o corpo de Cristo. Desse modo, nós muitas vezes tratamos a igreja como se a igreja fosse um ônibus, não é? O pastor é o motorista, o tesoureiro é o cobrador e os crentes são os passageiros. Eles estão simplesmente ali, olhando à vista, percebendo então se o caminho está sendo bom. Então eles entram dentro desse ônibus, alguns ficam ali no fundo do ônibus, observando então o motorista, observando o cobrador, observando os demais passageiros. Daí tem aqueles passageiros que reclamam da viagem, reclamam do motorista, reclamam do cobrador, ficam o tempo todo então instigando uns aos outros. Nós reclamamos que o motorista é lento demais, nós reclamamos que o motorista é rápido demais. Alguns chegam ao cúmulo de perguntar a si mesmo ou instigar a outros se o motorista tem licença ou capacidade de dirigir enquanto eles ficam ali sentadinhos, sem nenhum tipo de preocupação. Isso se torna ainda pior, meus irmãos, quando nós pensamos de que o pastor e os mestres devem ser aquele tipo de pessoa paga então por nós para afofar o nosso ego, que nós, os pastores, então devem viver atrás de nós, implorando o nosso compromisso. Não, meus irmãos, não é assim então que Jesus equipa a sua igreja. Quem dá dons à sua igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja pertence a Ele. E se nós, de fato,
pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e eu espero que de fato nós pertençamos a Ele, nós temos então pelo menos um dom que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos um dom você tem. Eu não sei qual, mas se de fato nós somos de Jesus, nós temos esse dom. E se nós ainda não servimos como devemos, nós temos diante de nós duas opções. Ou nós não somos de fato do Senhor Jesus Cristo, ou nós estamos desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na igreja para servir. E você sabe já a resposta se você não tem feito isso. Ou você não é de Jesus de fato, ou realmente você está em desobediência ao Senhor Jesus Cristo. Concluo, Senhor, meus irmãos, nessa noite, afirmando aqui nas palavras de João Calvino. Me permitam então ler aqui uma definição que Calvino traz de tudo isso. Ele diz o seguinte: a igreja é a mãe comum de todos os piedosos, a qual suporta, nutre e governa no Senhor, tanto a reis como a seus súditos, e tal coisa é feita pelo ministério. Os que negligenciam ou fazem pouco dessa ordem, pretendem ser mais sábios do que Cristo. Ai da soberba de tais homens, diz Calvino. Não negamos que podemos ser aperfeiçoados somente pelo poder de Deus, sem qualquer assistência humana. Nesse ponto, porém, estamos tratando sobre qual é a vontade de Deus e a designação de Cristo, e não do que o poder de Deus pode fazer. Ao empregar a instrumentalidade humana na realização da salvação dos homens, Deus não está conferindo aos homens nenhuma honra ordinária. E a melhor maneira de promover a unidade é unir-se em torno de um ensino comum, seguindo o padrão de um líder. O que Calvino está dizendo para nós é: Cristo governa a sua igreja espiritualmente, mas Cristo governa a sua igreja ministerialmente. Cristo deu a sua vida em favor da igreja, mas Ele deu dons em favor da sua igreja, para que através desses dons a igreja possa ser nutrida, possa ser governada, possa ser aperfeiçoada e para que a igreja seja construída conforme a vontade de Deus. Diante disso, então, meus irmãos, o que essas verdades têm a ver conosco hoje? Primeiramente, eu queria chamar a sua atenção para que você pensasse, então, como Cristo governa e administra a sua igreja por meio dos dons. Ele une judeus e gentios. Por seu poder e autoridade conquistados, Cristo dá dons aos homens, dispondo cada um deles ao seu serviço na igreja. Reitero aquilo que eu tenho dito desde o início, meus irmãos. Esses dons são dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na medida, na proporção que Ele mesmo determina, segundo a graça que Ele nos dá. Se isso é verdade, meus irmãos, por que nós insistimos em pensar que o serviço cristão deve ser realizado por especialistas? Por que é que nós teimamos em pensar que nós não precisamos servir a igreja? Não, meus irmãos, não deveria ser desse modo. Todos nós, como eu mencionei agora há pouco, segundo o dom de Cristo, deveríamos estar empenhados no serviço da igreja com o intuito de edificá-la, de construí-la, de aperfeiçoar a diaconia dos santos, o serviço dos santos. Além disso, nós aprendemos que Cristo administra a sua igreja por meio dos líderes. Foi assim com os apóstolos e profetas. É assim hoje com os pastores e mestres. Deus dá esse dom para que eles conduzam a igreja de Jesus nos caminhos de Deus. Portanto, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós prometemos exatamente isso, que de nós sermos então fiéis e submissos aos nossos líderes, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras.
Mas o que acontece muitas vezes é que nós prometemos isso com os nossos lábios, mas na prática nós fazemos outra coisa. Isso quer dizer, meus irmãos, novamente vale a pena eu dizer isso, de quando nós resistimos, então, a pessoas fiéis à palavra de Cristo, pessoas fiéis à pregação do Evangelho, nós não estamos resistindo a esta pessoa, mas nós estamos resistindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em oposição a essa edificação. Nós estamos destruindo aquilo que Cristo quer edificar. Nós não estamos ajudando a carregar os tijolos, a mexer a massa, a colocar as nossas mãos para edificar essa casa, esse edifício chamado a igreja. Finalmente eu quero aqui me dirigir aos oficiais que serão ordenados e serão investidos nessa noite. Oficialato, meus irmãos, é serviço, é trabalho. Além disso, vale a pena mencionar que ser oficial é ser representante de Cristo diante da igreja. E você deve servir a Cristo na igreja, e não aos grupos da igreja, e não a pessoas em particular. Ainda que vocês tenham sido eleitos pela igreja, vocês foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, aos oficiais que serão ordenados nessa noite, façam o trabalho de vocês, olhando para o Senhor Jesus Cristo, sendo submissos à vontade do Pai, que não tinha nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Ele suportou as afrontas dos seus adversários, serviu e amou aos mais necessitados. Do mesmo modo nós, meus irmãos, devemos servir a Jesus Cristo, submissos aos líderes que Ele mesmo escolhe e concede à sua igreja. Tais líderes, por sua vez, devem servir a igreja na medida que Cristo deu este dom a cada um deles, sempre buscando a sua glória, sempre buscando a edificação e o aperfeiçoamento dos santos. Logo, como eu mencionei agora há pouco, todos esses dons que são mencionados aqui são importantes, exatamente porque estes dons foram dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra nessa noite, que ela nos sirva, Senhor, de edificação para as nossas vidas, para a transformação, Senhor, do nosso coração. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.